Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 3. Capítulo 3, verso 16. Quero parabenizar todas as mães. Dia maravilhoso poder comemorar essa data, né? É muito, muito bom ver tantas mães aqui. Mas hoje, mais do que comemorar, Deus quer desafiar você, mãe, a ser tudo aquilo que Ele chamou para você ser. Diz assim, verso 16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre o seu filho. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e o filho morto deitou no meu. Levantando-se de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Mas não, mas o vivo é o meu filho, o teu filho é o morto. Porém esta mulher disse: Não, por certo morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, por certo, morto é o teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu pelo seu filho. E disse: Ah, não, senhor meu, dai-lhe o menino vivo a ela, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja dividido. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Essa é uma história das mais conhecidas da Bíblia. Quando se fala de Salomão, da sabedoria de Salomão, logo se lembra dessa passagem, dessa história, é muito falada. E para nós ouvir hoje isso, parece muito óbvio. Quando conta, eu já ouvi dizer assim: Ah, quem não saberia que a mãe que disse, não, dá para outra, não era a mãe. Precisava Salomão com uma sabedoria dessa? A questão é que nós estamos falando de um tempo que não existia exames de DNA, não existia nenhum recurso, e a grande sabedoria está em justamente que estratégia ele iria usar para que Deus revelasse quem era a mãe. Né? Saber quem é a mãe depois da atitude dela, gritando ali, não, dá o meu filho vivo para outra, é muito óbvio. Mas como ele atentou para ter uma estratégia dessa? Me dá aí uma espada. Corta o menino, dá metade para uma, metade para outra, e é claro que o coração da mãe deixou que desce, né? Falou, dá para outra mulher. Então, parece muito óbvio para a gente. Uma coisa interessante que o texto vai dizer
é que eu gosto de algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro versículo, quando começa a contar a história, fala que tinham 2 mulheres prostitutas. Parece desnecessário aqui no caso, porque estão falando, afinal de contas, de 2 mães. Não importava o que era cada uma delas, eram mães. Né? Além de tudo, acima de tudo, eram mães. E aí, vai dizer que uma deitou sobre o seu filho e sufocou o seu filho. Coisa também muito comum ainda nos dias de hoje. Você olha na internet, ainda acontece lá vários casos, por isso no hospital não deixam mais, tem aquela caminha só para o bebê, porque ainda é uma coisa que acontece muito, por incrível que pareça. Mas o que me chama a atenção é que quando aquela mulher mata o seu filho, ainda que sem querer, o normal seria o quê? Ela chorar, ela se lamentar, ela ficar profundamente triste, porque você ver o seu filho morrer já é algo muito difícil. Mas ainda ser culpa sua, algo terrível. Sabemos de casos de pessoas conhecidas, atrizes, que sem querer atropelou o filho, matou o filho. A pessoa faz terapia, a pessoa vai para psicólogos, a pessoa tenta de tudo para poder aliviar a sua dor, para poder amenizar aquela dor e ter que conviver com isso. Eu li o relatório de um missionário, muitos anos atrás, que estava saindo para a obra missionária, e aí, quando ele dá a ré no carro, o filho está atrás da roda, e aí ele atropela, e aquilo para ele, assim, leva anos para ser tratado e curado daquilo. É uma situação muito difícil. Então, naturalmente, seria mais natural de mãe chorar, lamentar. A outra possivelmente ia acordar e dizer, por que você está chorando? E ela dizia, eu matei a criança, no tamanho desespero. Mas não, essa mulher, sagazmente, tenta esconder o seu erro, tenta fazer algo para dar um jeitinho no seu erro. E aí ela pega o filho de outra mulher, leva para ela, o seu filho morto, ela entrega para aquela outra mãe, como se aquilo pudesse ser esquecido. Como se aquilo, ela poderia amar profundamente aquela criança que ela ficou. Se o seu erro não fosse descoberto, se não fosse ali a sabedoria de Salomão, a estratégia que Deus deu, poderia passar despercebido, porque, afinal de contas, não tinha o exame de DNA para comprovar e nem tinha o pai para ver se a cara era dele. Né? Porque o texto diz que eram 2 prostitutas, não dava para olhar assim, aquela criança ali parece com aquele pai. Não é assim, então era uma coisa muito difícil, poderia passar despercebido. Mas a criança ia crescer, e cada vez que ela visse aquela criança dando os seus primeiros passos, ela ia dizer assim, meu filho estaria dando os primeiros passos agora se não tivesse acontecido aquilo. Ela poderia amar profundamente essa criança, mas quando ele falasse mamãe pela primeira vez, ela ia dizer, o meu filho que tinha que estar dizendo mamãe pela primeira vez. Ou seja, o pecado estaria sempre diante dela. Mas nós, muitas vezes, não fazemos diferente dessa mulher. Ao errarmos, ao pecarmos, ao falharmos, queremos dar jeitinho, queremos esconder, queremos fazer alguma forma que ninguém perceba. Mas a palavra de Deus diz que o pecado está sempre à nossa porta. Pecado não esconde, pecado não se esquece. Pecado você confessa e deixa e alcança de Deus misericórdia. Não adianta esquecer, não adianta dar jeitinho, ele vai estar sempre atrás de você. É necessário resolver o problema do pecado. E Jesus veio para resolver o problema dos nossos pecados. Só ele pode resolver. Agora, aquela mulher vai, sem querer, mata o seu filho, sufoca o seu filho, acaba com aquele que ela deveria mais amar e proteger. Ela mata. E a pergunta que eu me fiz é se nós, muitas vezes, mães, pais, se nós, muitas vezes, não matamos os nossos filhos. Porque temos profundo amor, eu sei disso. Temos, assim, o amor que a palavra de Deus mesmo compara ao amor do Pai, ao amor de Deus.
Diz, olha, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Mas ainda, por mais improvável que seja, por mais impossível que seja, uma mãe se esquecer do seu filho, ainda que isso acontecesse, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de você. Então, muitas vezes eu fiquei pensando como nós podemos matar os nossos filhos. Podemos, às vezes, matar os nossos filhos emocionalmente. E aí, como, Edna? Quando você diz palavra que denigre, quando você escorraça, quando a criança vem para o teu lado, pai, mãe, e você chega para lá, menino, me deixa, que menino chato. O tempo todo, ao invés de você acolher, abraçar. Criança, eu sei, pergunta muito, o tempo todo, quando fica naquela fase, por quê? Por quê? Por quê? Eu falo, ai meu Deus, aí essa semana eu tive um pouquinho com meu netinho, mas por quê? Davi, por quê? Me responde você. Aí eles têm a resposta, eles mesmos têm, eles têm a resposta, mas eles ficam, por quê? Por quê? Por quê? E aí eu falei, por quê, Davi? Me responde você. Aí ele respondeu, então é por isso. É uma coisa difícil, mas nós, impacientes pela vida que levamos hoje, pelo corre-corre, por tantas questões, nós afastamos a criança. Dizemos tantas coisas que não deveria sair da nossa boca. Isso é dito constantemente aqui na igreja. Não é a primeira vez e nem será a última que você vai ouvir, mas é possível a gente continuar vendo pai e mãe dizendo para o seu filho aquilo que não deveria sair da sua boca. Mas matamos sem perceber, aquela mulher não percebeu. Matamos muitas vezes espiritualmente. Por que espiritualmente? Porque a palavra de Deus diz que devemos conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Devemos ensinar a tempo, a fora de tempo, sentando, levantando, conversando, à mesa comendo, saindo na rua. O tempo que você sair é oportunidade para você ensinar o seu filho. É oportunidade para você ministrar sobre a vida do seu filho. Mas aí você ignora. Mas aí a internet é mais importante. E quando eu penso na internet, eu achei uma frase que me chamou muito a atenção. No verso 18, a mulher diz assim, olha, Senhor, estávamos juntas na casa. Estranho nenhum estava conosco na casa. Não precisa mais hoje ter um estranho lá. Antigamente o terror da mãe era dizer, olha, não vai com estranho, não fala com estranho. Ah, estranho, estranho, o tempo todo. Alguém estranho. Mas hoje eles estão no quarto ao lado. Estão lá no quartinho, tá quieto, tá quieto, a mãe tá feliz da vida. Tá quieto, tá lá na internet. Não tem nenhum estranho na casa, mas a criança muitas vezes está tão longe dali. E constantemente vemos reportagens sobre isso, constantemente textos maravilhosos, né? O estranho no quarto ao lado. É tanto texto lindo que eu leio, releio e falo assim, e o que está surtindo efeito? Nós continuamos, muitas vezes, falando, o garoto está quieto. O garoto está perturbando, toma aí o celular, deixa lá. Sabemos que hoje até a indústria própria para a criança, os desenhos animados estão recheados de tudo aquilo que vai perverter o seu filho. Tudo aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus diz, tudo aquilo que a palavra de Deus diz que reprova. O trabalho de criança está o tempo todo investindo nisso. Não é nenhuma novidade. Mas aí, nós não nos damos contas e matamos o nosso filho espiritualmente também. Matamos o nosso filho profissionalmente. Que quando você não olha para o teu filho e vê ali, tenta ajudá-lo, em que característica ele pode funcionar melhor, aonde que esse menino, essa menina funciona melhor. O que ele faz com maior excelência? Vamos lá, vamos incentivar, vamos tentar ver, faz isso aqui, vê se dá, não dá, faz aquilo outro. Você não pode, de maneira alguma, dizer para o seu filho, não, meu filho não dá para nada. Alguma coisa o teu filho dá. Porque Deus, quando o criou, colocou ele com talentos que é para servir a Deus. Então, ele dá para alguma coisa. É difícil descobrir?
Claro que não é tarefa fácil, mas cabe a mim e a você direcionar esse filho, direcionar essa filha e incentivar e falar, vai, você consegue, você pode, faz assim, faz de outro jeito, não deu dessa vez, continue tentando. Então vamos prestar atenção para que nós não venhamos, sem perceber, como aquela mulher, matar os nossos filhos, sem perceber. Agora, interessante que, além dessa expressão que diz estranho nenhum estava conosco a casa, me chama a atenção também uma outra coisa. Porque quando aquela mulher, sem querer, matou o seu filho, o verso 21 vai dizer que, assim, olha, e levantando-me eu de madrugada. Está aí já um dos segredos. Todo segredo para criar bem o filho, para cuidar do filho, não resume só nisso. Mas essa mulher dá uma dica para nós. Ela diz, olha, levantando-me de madrugada para dar de mamar. E me chamou a atenção porque ela levantou de madrugada para alimentar o seu filho, para nutrir o seu filho. Ela levantou de madrugada para dar de si para o seu filho. Quantas de nós estamos dispostas a levantar de madrugada para nutrir a vida do nosso filho? Quantas mães estão aqui hoje que têm a coragem de levantar de madrugada e orar, e lá no quarto impor a mão sobre esse menino, sobre essa menina e dizer, Senhor, toma aqui, vai nutrindo a vida espiritual dele, vai nutrindo a emoção desse menino, dessa menina, vai nutrindo. Temos que estar dispostos, sabe por quê? Quando eles são bebês, é natural da mãe. Chorou, a gente levanta. Algumas felizes, apesar de ter que acordar, outras nem tanto, eu entendo. Mas é natural da mãe levantar. Vai lá, dar de mamar, cansado, não adianta chamar o pai, ele não pode dar de mamar, não adianta. Então vai a mãe e dá de mamar. E vai nutrindo a vida daquela criança. Aí ele cresce um pouquinho, não precisa mais mamar, ela reclama de ter que levantar de madrugada. Você não vai precisar levantar de madrugada de hora em hora, de 2 em 2 horas, todas as noites da tua vida. Mas tome uma posição de olhar para o teu filho, saber que o diabo, assim como disse aqui, a mulher diz assim, Senhor, olha meu rei, ela pegou o filho vivo do meu colo e deitou morto. Satanás tem desejado tirar o teu filho da tua mão vivo e colocá-lo morto. É o desejo dele, tirar você vivo da companhia dos teus pais, tirar o teu filho vivo dos teus braços e colocar um filho morto. Mas porque tem uma mulher disposta a orar de madrugada, a levantar e olhar para aquela criança e dizer assim, ela falou, olha Senhor, de madrugada eu o levanto para dar de mamar e o menino está morto. O menino está morto de madrugada. A ideia que ela tem é que a criança está morta. Mas só que veio clareando o dia e eu reparei bem na criança. Quando eu reparei nele, não era o meu filho morto. Eu amei perceber isso porque na escuridão dos nossos problemas, na confusão que nos colocamos, na nossa ocupação diária, podemos olhar e ver o nosso filho morto e nos entristecermos. O menino não dá para nada. O menino não quer nada com Deus. O menino não vai, só quer o mundo. Mas vai clarear o dia. Não se confunda no momento de escuridão. Não se confunda nos momentos em que está difícil. Não se confunda. Aquela mulher não se confundiu. Ela poderia ter se confundido. Ela poderia ter dito, realmente o meu filho está morto. Mas ela não se confundiu. Ela olhou quando clareou o dia, quando a luz veio. E Deus é a nossa luz. A luz que vai clarear esse menino, vai clarear essa menina, vai clarear na tua vida e a luz de Deus vai brilhar sobre ele e você vai ver o teu filho vivo. 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 Nós não temos filhos para perder para o mundo. Nós não temos filho para ficar servindo a Satanás. Nós temos filhos vivos. Vivos para a glória de Deus. É assim que nós temos filho. Deus nos deu filhos vivos.
Aquela mulher olha e fala: Senhor, de noite, enquanto estava assim, meio de madrugada, meio escuro, enquanto eu estava assim, desanimada, sabe, Deus, eu estava achando até que o menino estava morto. Eu estava quase acreditando que não ia dar em nada, Deus. Ah, mas clareou o dia. Quando clareou, ela chega para a luz. Mãe, chegue para a luz. Ande com a luz. Cristo é a nossa luz. A noite vem, mas vai dissipando a madrugada e a luz brilha e vai brilhar sobre você. Vai brilhar sobre os nossos filhos. Aí ela diz: eu cheguei para a luz, ó rei. E aí eu pude ver que não era o meu filho. Interessante essa expressão que diz assim: ah, Senhor, eu vi que não era esse o filho que eu tinha dado à luz. Porque nós ouvimos costumeiramente uma coisa. É muito comum ouvirmos a seguinte expressão: gente, mãe fala tudo isso, pastor, assim, ó. Gente, a gente carrega 9 meses, a gente acorda de madrugada, dá de mamar, depois o menino vira isso. Ah, não, isso não é meu filho, não criei para isso, não. É nisso que deu. Aquela mulher diz: olha, mas eu reparando nele, quando eu fui reparando nele, eu vi que não era aquele a quem eu dei a luz. Olha para o teu filho e diz: não foi esse que eu dei a luz. Não foi essa que eu dei a luz. Não foi dessa forma que eu vou vê-lo sempre. Deus vai fazer você olhar para o teu filho de forma diferente e saber a quem você deu a luz. Tenha certeza disso. Não se confunda. Não permita que o diabo confunda a tua cabeça, dizendo para você desistir, dizendo que não vai dar em nada. Olha para ele e diz: Senhor, eu estou vendo o pregador. Senhor, eu estou vendo a pregadora. Senhor, eu estou vendo um adorador. Senhor, eu estou vendo um advogado que vai julgar as causas do teu povo. Senhor, eu estou vendo uma pessoa ali, um trabalhador, um marinheiro, um oficial que vai honrar o teu nome. É isso que você tem que ver. Não se confunda. Não se confunda. Não permita que as convicções que Satanás tem desejado colocar nos nossos corações, você acredite nelas. Não se confunda. Olhe para o seu filho e diga: ah, não foi esse que eu criei. Não foi esse a quem eu dei a luz. Não foi a essa criança rebelde que eu dei a luz. Não foi essa criança que ama o mundo que eu dei a luz. Não, eu dei a luz a um menino, a uma menina que vai servir a Deus e que vai mudar a história desse mundo. Não se permita confundir. Aí eles foram até o rei. Eles chegaram para o rei e contaram tudo. O rei diz assim: agora ficou difícil para o rei. Porque o rei diz assim: uma diz, o filho vivo é meu, o morto é teu. A outra diz: não, o morto é o teu, o vivo é meu. E aquela confusão toda. E aí ele diz assim: ah, então traz uma espada. Traz uma espada aqui que eu vou resolver isso rapidinho. E aí trazem a espada. E aquela mulher, quando o rei diz: olha, corta, divide no meio, dá um pedaço para um pedaço para outro. A mãe, urgentemente, ela grita: não, Senhor, dá para ela. E eu fiquei pensando: aquela mulher é tão má, tão maquiavélica, eu vou deixar o meu filho com ela. Você teria coragem de deixar o teu filho com aquela mulher? É óbvio que sim. Porque ela podia sentir a dor de ver o seu filho longe. Ela podia sentir a dor de ver o seu filho com aquela mulher. Ela podia sentir a dor de não ter mais o seu filho junto consigo o tempo todo. Mas ela não ia chorar a dor da morte. Você não vai chorar a dor da morte. Creia nisso. Você pode sentir a dor de ver o teu filho longe. Você pode sentir a dor de ver teu filho por caminhos que você não programou. Você pode sentir a dor de ver o teu filho não ser tudo aquilo que eu imaginava que era para ser. Mas e daí? Eu também não fui tudo que minha mãe imaginou que eu era para ser. Mas eu estou aqui para ser tudo que Deus sonhou para eu ser. Não são as nossas expectativas como mãe que tem que ser supridas. São as expectativas de Deus. Você pode ver, você pode sentir a dor de ver o teu filho longe, mas você não vai sentir a dor de ver o teu filho morto, perdido, longe de Deus a vida toda. Deus pode permitir um pouco de tempo que aquela criança vivesse nas mãos daquela outra mulher. Pode permitir.
Eu gosto de pensar num drama que aconteceu na nossa sociedade, de uma mulher louca, esvanecida, que roubou uma criança, roubou o Pedrinho. E aí, a mãe verdadeira, anos e anos procurando o garoto, roubou o garoto bebê. Ela só foi achar o seu filho quando o menino estava com 16 anos. Aquele menino tinha aprendido a amar a sua mãe, que o roubou da mãe dele. Ele amava aquela mulher, não sabia nem da existência da mãe dele. Mas aos 16 anos, um plano maquiavélico é descoberto. Aquela mulher é presa. E aí diz para o garoto assim de 16 anos, essa mulher que você amou a vida toda, te roubou da sua mãe. Mas ele olha para sua mãe verdadeira e não reconhece. Ele diz, e agora? Eu não amo essa mulher. Eu amo aquela que me roubou. Caso real. Eu vendo isso, eu falei, meu Deus, o que seria de mim? Gente do céu, você quer que o teu filho te ame profundamente? Você gostaria de olhar para que aquele menino olhasse e dissesse, mãe, você é minha mãe, então eu te amo. Não, mas o amor dele está todo dedicado a uma mulher que o roubou. Talvez você esteja aqui hoje com o seu amor dedicado a quem tem te roubado de Deus, a quem tem te roubado dos braços da tua mãe, a quem tem te roubado daquilo que Deus projetou para você. Mas saiba de uma coisa, porque há um rei dos reis, que julga todas as coisas. Assim como na vida dessa família, chegou ali uma hora de dizer, não, a tua mãe é aquela, vai, e essa que você amou ainda vai ter que ser presa. Que drama difícil, que dilema difícil ter que viver isso. Mas ele teve que entender, a minha mãe, eu não amei a minha mãe não pôde me ter, porque eu fui roubado, mas hoje eu sou restituído aos braços da minha mãe. Então eu quero dizer para você, se nesse tempo para essas duas mulheres, que o texto faz questão de dizer que eram duas prostitutas. Porque eu me atentei para isso também. Porque muitas vezes nós, como mães, achamos, eu sou mãe, estou sempre na razão, não faço nada de errado. Eu fiz tudo certo. Não, muitas vezes vamos falhar, muitas vezes vamos errar, mas apesar dos defeitos, apesar dos erros que essas mulheres tinham, houve um rei para julgar a causa delas com justiça, com equidade, e não deixou cair por terra, não ignorou, não disse, que vem essas mulheres prostitutas aqui, querer tomar o meu tempo. Não foi isso que o rei disse. O rei olhou e, apesar de serem prostitutas, apesar de serem falhas, apesar de terem os seus problemas, os seus dilemas, ele falou, eu vou julgar a causa delas. E com sabedoria soube resolver. Agora, muito mais nós, que temos o Rei dos Reis, um justo juiz, que julga todas as coisas, irá julgar a nossa causa, irá julgar os nossos filhos, que talvez estejam por aí tentando dar jeitinho, de esconder, de maquinar alguma coisa contra, mas o nosso Rei, o Rei dos Reis, o justo juiz, está aqui, vai julgar as nossas causas e vai entregar o nosso filho vivo. Eu amei quando o rei disse assim, dai a esta um menino vivo. Deus hoje diz para mim e para você, dai a essa mãe o filho vivo, dai a essa mãe a filha viva, dai a essa mãe o filho vivo. É assim que o rei vai entregar o teu filho, vivo para os teus braços, vivo para o louvor da sua glória. Há um rei aqui, há um justo juiz, e ele vai estar dizendo para você, eu vou te entregar o teu filho vivo. Você pode chorar um momento, a dor de vê-lo longe, mas o nosso rei, o nosso juiz, vai entregar o teu filho vivo nas tuas mãos. Filhos, talvez vocês hoje não possam compreender, talvez não compreendam o que é uma mãe muitas vezes está orando, está pedindo pelo seu filho, e você diz, ai, que bobeira. Que bobeira, eu só quero ir ali fora curtir um pouquinho. Eu só quero ir ali fora aproveitar um pouquinho, afinal de contas eu sou jovem. E aí fazer como aquela mulher, tentar esconder, tentar viver outras coisas. Mas há um rei, há um juiz que vai te trazer. Assim como Satanás tinha o desejo de pegar aquela criança viva e colocar morta nos braços da mãe, o diabo tem tentado fazer com vocês.
tirar vocês vivos, seja da igreja, seja do braço da tua mãe, seja da família. Ele tem talvez te cegado com algumas coisas, tá doido para te trazer aí vivo, cheio de saúde, cheio de vigor, e aí o desejo dele é de depois te entregar morto, cheio de problema, cheio de consequências, cheio de sequelas, quer te entregar morto para tua mãe, mas há um Deus olhando por nós que vai dizer, não, eu vou entregar o filho a essa mãe vivo. Que hoje nós possamos, mães, fazer mais do que dizer, eu amo meu filho e não tem amor igual. Parece até que é mérito nosso. Não é mérito nosso. Deus nos fez assim. Nos deu a capacidade de ter um filho, coisa que nem capacidade nossa não é. Porque quantas mulheres estéreis choravam a tristeza de não ter um filho. Mas Deus nos deu filhos e é para louvar o nome dele. Cabe a você, cabe a mim, a educar essa criança para louvar o nome dele, porque foi ele que nos deu. Pensamos muitas vezes que é mérito nosso. Eu amo como ninguém ama. Ninguém tem maior amor que o meu. Hoje eu recebi um recadinho que diz assim, não existe... Gente, eu não sei se foi daqui que mandou, eu recebi. E eu não sou muito de repassar, mas tudo bem. Aí estava assim, não existe maior amor que o de mãe. Aí eu, claro que existe. Claro que existe. Mãe falha, mãe erra, mãe às vezes não ama como deveria amar, tem uma ideia errada de amor, deixa o filho fazer tudo porque eu amo, e isso não é o amor. Ou então vai lá, escorraça, bate, faz um monte de coisa fora do contexto que era para fazer, porque eu amo. Não, é um amor errado, mas Deus ama como ninguém ama. O Senhor Jesus nos amou de forma tão maravilhosa que eu posso te dizer, é muito maior que o amor de mãe. Se a gente fica aí, eu sei que hoje nós gostamos assim de ser homenageadas. Mãe, não tem amor igual a esse. Mas eu quero dizer que existe um amor maior do que esse, que você que está aqui hoje pode experimentar. Que você que está aqui hoje pode não ter experimentado o amor de mãe. Talvez alguns, muitas vezes, diz, eu não compreendo o amor de mãe. Eu não compreendo porque eu fui abandonado pela minha mãe. Eu não compreendo porque eu não convivi com a minha mãe. Eu não compreendo o amor de mãe porque aconteceram tantas coisas e eu me perdi da minha mãe. Mas eu quero dizer que você pode experimentar o amor de Deus, o amor de um pai que deu o seu único filho para morrer por você, de um filho que aceitou vir a esse mundo, largar o seu trono de glória, descer e vir aqui a esse mundo por amor a você. E não existe amor igual a esse. E tem mais, o amor de mãe, por mais que a gente ame profundamente, o dia que eu morrer acabou. Não vou continuar amando dessa forma, mãe. Acabou, mas o amor de Deus é para toda a eternidade. O amor do nosso Deus é para toda a eternidade. E quando você se encontrar com Ele, que é a essência do amor, que é o próprio amor, você vai entender não só o amor dele, aí você vai entender o amor de mãe, de pai, de irmãos, você vai poder entender o que é o amor. Que você hoje possa, já que gostamos tanto de falar de amor, amor é algo que mexe principalmente com imaginário feminino, né? Porque os homens acham assim, que isso, eu já te dou tudo. E a mulher quer que diga que ama todo dia. E o homem diz, mas eu já faço isso, já faço aquilo, precisa mais o quê? E às vezes a mulher só está querendo dizer que ama, né? Diga que ama. Mas nós que gostamos muito desse imaginário, do amor, possamos nos envolver com Cristo, que é um amor tão sublime, que preenche a nossa vida, que é a razão da nossa vida, e aí você vai ver o que é amar de verdade. Que hoje nós possamos, como mãe, sermos incentivadas a nos levantarmos de madrugada por esse filho, por essa filha, para que Deus nos entregue eles vivos. Amém? Que seja assim na minha vida, na vida de todas as mães. Mais do que homenageá-las hoje, eu gostaria de incentivá-las a não desistir dos seus filhos, a não desistir de ninguém, até que o Senhor te entregue vivo. Amém? Pastor